Olá, querido irmão, querida irmã em Cristo. Que a paz do nosso bom pastor Jesus envolva o seu coração neste momento. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta jornada especial que iniciaremos juntos hoje. Uma jornada através de palavras que tem ecoado pelos séculos, trazendo conforto, esperança e profunda segurança a incontáveis almas. Palavras que formam um dos salmos mais amados e recitados de toda a Escritura, o Salmo 23. Quantas vezes, em meio às tempestades da vida, em momentos de incerteza, de medo ou de profunda necessidade, não recorremos a estas palavras? Elas são como um bálsamo para a alma ferida, como um farol em noite escura, como um abraço seguro do Pai Celestial. Mas será que já paramos para mergulhar, verdadeiramente mergulhar, na profundidade de cada declaração feita por Davi neste cântico inspirado pelo Espírito Santo? Ao longo das próximas mensagens, divididas em 8 partes para explorarmos, com calma e profundidade, faremos exatamente isso. Vamos caminhar juntos por este salmo, verso a verso, desvendando as riquezas escondidas em cada palavra e permitindo que a verdade transformadora do cuidado pastoral de Deus renove a nossa mente, fortaleça a nossa fé e nos traga uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Prepare o seu coração, pois Deus tem algo poderoso para falar com você hoje e nos próximos encontros. Fique conosco, participe, medite, pois esta jornada pode mudar a sua perspectiva sobre Deus e sobre si mesmo. Começamos hoje com a declaração fundamental, a pedra angular sobre a qual todo o salmo é construído. Uma afirmação pessoal, íntima e revolucionária. O Senhor é o meu pastor. Ótima ideia. Fazer um vídeo mais longo e dividido em partes sobre um tema profundo e conhecido pode gerar muito engajamento. Tema escolhido, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Este salmo é sem dúvida um dos textos bíblicos mais amados e conhecidos em todo o mundo cristão. Ele fala diretamente ao coração sobre a provisão, proteção, conforto e cuidado de Deus de uma forma muito pessoal e íntima, usando a metáfora do pastor e suas ovelhas. É um tema rico que permite uma exploração profunda em 8 partes, mantendo o público engajado e sendo extremamente relevante para as lutas e necessidades diárias. Plano das 8 partes, visão geral. O Senhor é o meu pastor. A relação fundamental e o caráter do pastor. Nada me faltará. A confiança na provisão completa de Deus. Deitar-me faz em verdes pastos, encontrando descanso e paz na sua presença. Guia-me mansamente a águas tranquilas, a restauração da alma e a direção segura. Guia-me pelas veredas da justiça, vivendo em retidão por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, fé e coragem nas adversidades. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa, proteção, disciplina e honra divina. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão. Habitarei na casa do Senhor. Bênção abundante, segurança eterna e comunhão. Vamos começar com a primeira parte, focando em ser convincente, engajador e com mais de 10.000 caracteres. Adaptado para TTS.roteiro, Salmo 23, parte 1 de 8, Salmo 23, parte 1 de 8. Som ambiente suave e acolhedor, talvez cordas leves ou um som pastoral tranquilo no início, que diminui para ficar bem baixo durante a narração. Olá, querido irmão, querida irmã em Cristo. Que a paz do nosso bom pastor, Jesus, envolva o seu coração neste momento. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta jornada especial que iniciaremos juntos hoje. Uma jornada através de palavras que têm ecoado pelos séculos, trazendo conforto, esperança e profunda segurança a incontáveis almas. Palavras que formam um dos salmos mais amados e recitados de toda a Escritura,
O Salmo 23. Quantas vezes, em meio às tempestades da vida, em momentos de incerteza, de medo ou de profunda necessidade, não recorremos a estas palavras? Elas são como um bálsamo para a alma ferida, como um farol em noite escura, como um abraço seguro do Pai Celestial. Mas será que já paramos para mergulhar, verdadeiramente mergulhar, na profundidade de cada declaração feita por Davi, neste cântico inspirado pelo Espírito Santo? Ao longo das próximas mensagens, divididas em 8 partes para explorarmos com calma e profundidade, faremos exatamente isso. Vamos caminhar juntos por este salmo, verso a verso, desvendando as riquezas escondidas em cada palavra e permitindo que a verdade transformadora do cuidado pastoral de Deus renove a nossa mente, fortaleça a nossa fé e nos traga uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Prepare o seu coração, pois Deus tem algo poderoso para falar com você hoje e nos próximos encontros. Fique conosco, participe, medite, pois esta jornada pode mudar a sua perspectiva sobre Deus e sobre si mesmo. Começamos hoje com a declaração fundamental, a pedra angular sobre a qual todo o salmo é construído. Uma afirmação pessoal, íntima e revolucionária. O Senhor é o meu pastor. Pausa suave. Repita isso comigo, aí onde você está. Sussurre em seu coração ou declare em voz alta, se puder. O Senhor é o meu pastor. Sinta o peso e a doçura dessas palavras. Não é apenas o Senhor é um pastor, ou o Senhor é o pastor do mundo. É algo intensamente pessoal. Ele é meu guia pessoal, meu protetor dedicado, meu provedor constante. É uma declaração de relacionamento, uma declaração de pertencimento, uma declaração de confiança absoluta naquele que nos conhece pelo nome e nos ama incondicionalmente. Mas o que significa na prática ter o Senhor como nosso pastor? Para entendermos a profundidade disso, precisamos primeiro contemplar quem é este pastor. Quem é o Senhor? O Yahvé, o grande eu sou, que se apresenta a nós com essa figura tão terna e cuidadosa. Ele não é um pastor qualquer, ele é o pastor perfeito. O pastor que nunca falha, que nunca dorme, que nunca se descuida das suas ovelhas. Ele é o Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E ainda assim, ele se inclina para cuidar de nós, suas ovelhas, com um amor e uma atenção individualizados que a nossa mente finita mal pode compreender. Ele é o pastor onisciente. Ele conhece tudo sobre você. Conhece seus medos mais secretos, suas lutas mais íntimas, seus sonhos mais profundos. Ele conhece suas fraquezas, suas tendências. E mesmo assim, ele te ama. Ele sabe exatamente do que você precisa, antes mesmo que você peça. Ele conhece o caminho à frente, mesmo quando tudo parece escuro e confuso para você. Ele sabe onde estão os perigos e onde estão os pastos verdejantes. Ele sabe tudo e o seu conhecimento é usado para o seu bem. Ele é o pastor onipotente. Todo o poder lhe pertence. Nenhum inimigo pode prevalecer contra ele. Nenhuma circunstância é grande demais para ele. Nenhuma montanha é alta demais para ele mover. Ele tem o poder de te proteger de todo mal, de te livrar de toda armadilha, de te fortalecer em toda fraqueza. O poder que criou o universo é o mesmo poder que te guarda e te sustenta a cada dia. Não há força no céu, na terra ou debaixo da terra que possa se comparar ao poder do seu pastor. Ele é o pastor onipresente. Ele está sempre com você, sempre, em todos os momentos. Nos dias de sol e nos dias de chuva, nas alegrias e nas tristezas, nos vales escuros e nos montes da transfiguração. Você nunca está sozinho. Mesmo quando se sentir abandonado pelo mundo, mesmo quando parecer que ninguém te entende, saiba, pela fé, que o seu pastor está aí.
ao seu lado, dentro de você, pelo seu Espírito. Ele prometeu: nunca te deixarei, nem te desampararei. E a palavra dele não volta vazia. Ele está presente agora. Com você, ele é o pastor amoroso. O amor dele por você não tem limites, não tem condições. É um amor sacrificial, demonstrado na cruz do Calvário, onde Jesus, o bom pastor supremo, deu a sua vida pelas suas ovelhas. João, capítulo 10, nos diz isso claramente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele não apenas cuida de nós por obrigação, ele cuida de nós por amor. Um amor que restaura, que cura, que perdoa, que acolhe, que jamais desiste de nós, mesmo quando falhamos. É um amor eterno, imutável, incomparável. Ele é Jeová Roi, o Senhor, nosso pastor. Este nome revela sua natureza íntima de cuidado e guia. Ele não é um Deus distante e indiferente. Ele é um Deus relacional, pessoal, que deseja caminhar conosco, nos guiar, nos proteger, nos alimentar espiritualmente. É aquele que nos busca quando nos perdemos, que nos carrega nos ombros quando estamos fracos, que nos defende dos lobos que tentam nos devorar. Entender quem é o pastor nos ajuda a entender o privilégio e a segurança que temos ao declarar: Ele é o meu pastor. É colocar a nossa vida, o nosso destino, a nossa confiança nas mãos mais seguras, mais poderosas e mais amorosas que existem. Agora, pensemos um pouco sobre a outra parte da metáfora. Nós, as ovelhas. Por que a Bíblia usa essa figura para nos descrever? À primeira vista, pode não parecer muito lisonjeiro. Ovelhas são conhecidas por serem um tanto limitadas. Elas não são os animais mais fortes, nem os mais rápidos, nem os mais inteligentes do reino animal. Elas são dependentes. Elas precisam de guia. Elas se perdem facilmente. Elas são vulneráveis a predadores. Elas precisam de cuidado constante, e não é exatamente assim que somos muitas vezes em nossa jornada espiritual. Quantas vezes nos sentimos fracos diante das tentações e desafios? Quantas vezes nos desviamos do caminho certo, seguindo nossos próprios desejos ou as distrações do mundo? Quantas vezes nos sentimos perdidos, sem saber para onde ir ou o que fazer? Quantas vezes nos sentimos vulneráveis, expostos aos ataques do inimigo, às dificuldades da vida? Precisamos admitir, nós precisamos de um pastor. Nós fomos criados para viver sob o cuidado de um pastor. Mas a beleza desta metáfora não está na nossa fragilidade, e sim no imenso valor que o pastor atribui a cada uma de suas ovelhas. Para o bom pastor, nenhuma ovelha é insignificante, nenhuma é apenas mais uma no rebanho. Jesus disse que ele conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome. João 10:3. Pense nisso. O Deus do universo te conhece individualmente. Ele sabe o seu nome, ele conhece a sua voz. Ele se importa com você de maneira única e pessoal. Você não é um número, você não é invisível para ele. Você é sua ovelha amada, preciosa, por quem ele deu a sua vida. Quando você entende isso, quando você aceita sua identidade como ovelha amada do bom pastor, algo muda. O medo dá lugar à confiança, a ansiedade dá lugar à paz. O sentimento de insignificância dá lugar a um profundo senso de valor e pertencimento, porque você sabe que o seu pastor cuida de você. Esse cuidado pastoral abrange todas as áreas da nossa vida. Ele nos provê o alimento espiritual, sua palavra, e o sustento necessário, como veremos no próximo verso. Ele nos leva a lugares de descanso e refrigério para nossa alma cansada. Ele nos guia pelos caminhos certos, os caminhos da justiça e da vontade dele. Ele nos protege nos vales escuros da vida, nas provações, nas perdas.
Ele nos corrige com amor quando nos desviamos, usando sua vara e seu cajado para nos trazer de volta e nos consolar. Ele nos honra e nos abençoa abundantemente, mesmo na frente daqueles que se opõem a nós. Ele nos unge com seu Espírito, enchendo nossa vida de alegria e propósito. E Ele nos garante sua bondade e misericórdia todos os dias, até nos levar para sua casa eterna. Tudo isso está contido na riqueza dessa primeira declaração: o Senhor é o meu pastor. Portanto, a base de toda a experiência descrita no Salmo 23 é este relacionamento fundamental. É a decisão consciente de aceitar o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. É render a nossa vontade a dele. É confiar na sua liderança, mesmo quando não entendemos o caminho. É depender dele para tudo. É ouvir a sua voz e segui-lo. Talvez você esteja ouvindo isso hoje e perceba que, embora conheça sobre Deus, você nunca o aceitou verdadeiramente como o seu pastor pessoal. Talvez você tenha tentado guiar sua própria vida, confiando em suas próprias forças, e descobriu que isso só te levou ao cansaço e à frustração. Hoje, o bom pastor te chama. Ele te convida a entrar no rebanho dele, a entregar sua vida a ele, a permitir que ele seja o seu guia, seu protetor, seu provedor. Basta um ato de fé, uma oração sincera. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de ti. Eu me arrependo dos meus pecados e de tentar viver sem ti. Eu te recebo agora como meu único e suficiente Salvador e como o meu pastor. Guia-me, cuida de mim. Eu quero ser tua ovelha. E para você que já fez essa decisão, que já pertence ao rebanho do Senhor, o convite hoje é para aprofundar essa confiança. É para descansar mais plenamente no cuidado dele. É para parar de tentar ser autossuficiente e abraçar com alegria a sua dependência do pastor perfeito. É para reafirmar em seu coração todos os dias: sim, Senhor, tu és o meu pastor. E porque tu és o meu pastor, eu posso confiar. E a primeira consequência maravilhosa, o primeiro fruto dessa confiança inabalável no nosso pastor, é a segurança que Davi expressa logo em seguida e que exploraremos em nossa próxima parte. Nada me faltará. Na nossa primeira parte, firmamos em nosso coração a verdade fundamental: o Senhor é o meu pastor. Exploramos o caráter incomparável do nosso pastor, seu amor, seu poder, sua sabedoria, sua presença constante. E compreendemos nossa identidade como suas ovelhas amadas, conhecidas pelo nome, preciosas aos seus olhos. Quando essa verdade se assenta profundamente em nosso espírito, quando realmente abraçamos essa relação de confiança e dependência nele, uma consequência direta, uma certeza gloriosa brota em nosso ser. É a segunda parte do primeiro verso, uma declaração de fé e segurança que desafia toda a lógica humana de escassez e medo. Nada me faltará, nada me faltará. Que afirmação ousada, que promessa abrangente, em um mundo marcado pela ansiedade, pela busca incessante por mais, pela sensação de que sempre falta algo, seja dinheiro, saúde, paz, amor, reconhecimento. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, declara com convicção: por ter o Senhor como pastor, nada lhe faltará. Mas o que isso realmente significa? Será uma promessa de riqueza material sem limites? Uma vida livre de qualquer dificuldade ou necessidade? Precisamos entender a profundidade dessa segurança. A palavra hebraica aqui para faltar, chaser, significa ter uma necessidade, estar em falta, diminuir, carecer. A promessa não é necessariamente que teremos tudo o que desejamos segundo os padrões do mundo, ou que acumularemos tesouros na terra.
A promessa é que, sob o cuidado atento do pastor perfeito, nenhuma necessidade genuína nossa ficará por suprir. Ele garante que não haverá falta daquilo que é essencial para a nossa vida e para cumprirmos o propósito dele para nós. E essa provisão, ela é completa. Ela abrange todas as áreas: espiritual, emocional, física e relacional. Vamos desdobrar isso. Por que podemos ter essa confiança tão radical? Porque ela está firmada, não em nossas circunstâncias ou capacidades, mas inteiramente no caráter daquele que é o nosso pastor. Lembra do que vimos? Ele é onisciente. Ele sabe exatamente do que precisamos antes mesmo de abrirmos a boca. Ele conhece nossas carências mais profundas, aquelas que nem nós mesmos conseguimos articular. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder para suprir cada uma dessas necessidades. Não há recurso que ele não possa acessar. Não há porta que ele não possa abrir. Não há milagre que ele não possa operar. Ele é onipresente. Ele está sempre conosco, pronto para agir no momento certo, da maneira certa. E acima de tudo, ele é bom, ele é amoroso, ele é fiel. Seu coração se inclina para cuidar de nós, para nos abençoar, para nos sustentar. Ele é Jeová Jiré, o Deus que provê. Aquele que proveu o cordeiro para Abraão no Monte Moriá é o mesmo que garante: nada te faltará. A confiança no suprimento está diretamente ligada à confiança no supridor. Então, em primeiro lugar, e mais importante, nada me faltará, se refere à nossa provisão espiritual. Esta é a área onde a garantia do pastor é absoluta e incondicional para aqueles que estão nele. O que nossa alma realmente anseia: comunhão com Deus, intimidade com o Criador. O pastor nos dá acesso direto à sua presença através de Jesus Cristo. Não nos falta a oportunidade de falar com ele em oração, de ouvir sua voz através da sua palavra e do seu Espírito. Ele nos dá o pão da vida, Jesus, e a água viva, o Espírito Santo, para saciar nossa fome e sede espirituais mais profundas. Ele nos provê sua palavra, a Bíblia, como alimento sólido, luz para o nosso caminho, espada para a nossa batalha. Ele nos concede sua graça abundante, perdão para os nossos pecados, misericórdia para as nossas falhas. Ele nos dá força espiritual para resistir às tentações, perseverança para enfrentar as provas, sabedoria para tomar decisões. Ele nos enche com seu Espírito, nos capacita com dons, nos sela para o dia da redenção. Ele nos dá um propósito, um chamado, um lugar na sua família, a igreja. Espiritualmente falando, em Cristo temos tudo o que precisamos para uma vida plena e abundante nele. Nunca haverá falta da sua graça, do seu perdão, da sua presença, do seu poder para a ovelha que permanece perto dele. Nada, absolutamente nada, nos faltará no âmbito espiritual. Em segundo lugar, a promessa abrange nossa provisão emocional. Quantas vezes nosso coração clama por paz em meio à ansiedade, por alegria em meio à tristeza, por consolo na perda, por companhia na solidão, por segurança no medo. O pastor perfeito supre essas necessidades de formas que o mundo jamais poderá suprir. A sua presença é a nossa paz, que excede todo entendimento. A alegria que ele nos dá não depende das circunstâncias externas, mas brota da nossa salvação e da comunhão com ele. Ele é o Consolador por excelência, que enxuga nossas lágrimas e acalma nosso coração aflito. Ele é o amigo mais chegado que um irmão, que nunca nos abandona, mesmo quando nos sentimos sós. O seu amor por nós valida nossa identidade, cura nossas feridas emocionais, nos dá um senso de valor e pertencimento que nenhuma aprovação humana pode oferecer. Ele nos dá descanso para a alma cansada e sobrecarregada.
Ao confiar nele como nosso pastor, encontramos a verdadeira estabilidade emocional, a verdadeira segurança afetiva. Nada nos faltará para a saúde da nossa alma. Em terceiro lugar, chegamos à provisão física e material. E aqui precisamos de sabedoria e equilíbrio. Nada me faltará significa que Deus suprirá nossas necessidades essenciais. O pão nosso de cada dia, o vestir, o abrigo. Jesus nos ensinou a não andar ansiosos quanto a essas coisas, olhando para os lírios do campo e as aves do céu, que o Pai sustenta. Mateus 6, 25, 34. A promessa é de suficiência, não necessariamente de abundância segundo os padrões do mundo ou de riqueza material. O apóstolo Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, sabendo que Deus supriria suas necessidades. Filipenses 4, 11, 13, 19. Ter o Senhor como pastor nos livra da ansiedade paralisante sobre o futuro material, porque confiamos que Ele cuidará de nós. Isso não elimina nosso trabalho, nossa responsabilidade, nossa boa administração, mas nos dá a paz de saber que o provedor fiel está no controle. Ele pode prover através do nosso trabalho, através de portas que Ele abre, através da generosidade de outros ou até mesmo de formas sobrenaturais. O método pode variar, mas a promessa permanece. A ovelha que confia e segue o pastor não terá falta do essencial para viver. Isso nos chama a um estilo de vida de dependência, gratidão e contentamento, livres da ganância e da preocupação excessiva com o ter. Finalmente, a promessa se estende à provisão relacional. Fomos criados para viver em comunidade. O pastor nos coloca em seu rebanho, a igreja, onde encontramos irmãos e irmãs na fé para caminhar conosco, nos encorajar, nos apoiar, orar por nós. Ele nos dá família, amigos, mentores. Ele restaura relacionamentos quebrados quando buscamos sua orientação e praticamos o perdão. Ele nos ensina a amar e a ser amados de maneira saudável. A maior provisão relacional, claro, é o nosso próprio relacionamento com Ele, a fonte de todo amor verdadeiro. Nele encontramos a aceitação e o pertencimento que curam as feridas relacionais do passado. Percebe a abrangência dessa promessa? Nada me faltará é um escudo contra o medo, a ansiedade e a insatisfação crônica que atormentam o mundo. É um convite a descansar na suficiência de Cristo. É aprender a contentar-se nele, sabendo que Ele é tudo o que realmente precisamos. Quando o temos, temos tudo. Quando Ele é o nosso tesouro, descobrimos que nada mais nos falta de essencial. Isso contrasta diretamente com o espírito deste mundo, que sempre nos diz que precisamos de mais. Mais dinheiro, mais status, mais posses, mais prazeres. E mesmo assim, nunca está satisfeito. A ovelha do bom pastor encontra a verdadeira satisfação nele. Mas alguém poderia perguntar: e quando eu passo por momentos de dificuldade? Quando parece que algo está faltando? Quando enfrento uma perda, uma enfermidade, uma crise financeira? Essa promessa falha nesses momentos? De forma alguma. Precisamos entender que a perspectiva de Deus é diferente da nossa. Muitas vezes, o que percebemos como falta pode ser, na verdade, um instrumento nas mãos do pastor para nos ensinar algo, para nos moldar, para nos fazer depender mais dele. Talvez ele esteja nos ensinando a contentar-nos nele mesmo em meio à aparente escassez. Talvez ele esteja fortalecendo nossa fé, nos mostrando que sua graça nos basta. Talvez ele esteja nos protegendo de algo que desejávamos, mas que não seria bom para nós. Mesmo no vale da sombra da morte, como veremos mais adiante, Davi declara: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A presença do pastor é a garantia suprema de que, mesmo na prova mais dura,
nada de essencial nos faltará. Sua presença, sua graça, sua força, seu consolo. Ele pode permitir a prova, mas Ele nunca nos abandonará nela. E Ele sempre proverá o necessário para atravessarmos. A promessa "nada me faltará" se mantém firme, pois o bem mais precioso, a presença do pastor, nunca nos é tirada. Além disso, precisamos considerar nossa parte. A ovelha que decide vagar para longe do pastor, que desobedece sua voz, que busca satisfação em pastos proibidos. Essa ovelha pode sim experimentar a falta, não porque o pastor falhou em prover, mas porque ela se afastou da fonte da provisão. A confiança expressa em "nada me faltará" está intrinsecamente ligada à relação de proximidade e obediência descrita em "O Senhor é o meu pastor". Quanto mais perto caminhamos dele, mais ouvimos sua voz, mais seguimos sua direção, mais experimentamos a plenitude da sua provisão em todas as áreas. Portanto, hoje, receba essa promessa com fé. Olhe para o seu pastor Jesus Cristo. Lembre-se do seu caráter fiel, amoroso e todo-poderoso e declare com confiança: porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele suprirá todas as minhas necessidades espirituais, emocionais e físicas, segundo as suas riquezas em glória. Eu escolho confiar nele, eu escolho descansar nele, eu escolho encontrar minha suficiência nele. Que essa verdade liberte você da ansiedade, da preocupação e da busca incessante por aquilo que só Ele pode dar. E como Ele começa a manifestar essa provisão de forma prática em nossa vida. O Salmo continua nos mostrando. Ele nos leva a lugares de descanso e refrigério, mas isso exploraremos na nossa próxima parte ao meditarmos sobre "deitar-me faz em verdes pastos". Na nossa última conversa, mergulhamos na segurança profunda que a promessa "nada me faltará" nos oferece. Uma segurança que não se baseia em nossos próprios recursos ou nas circunstâncias ao redor, mas inteiramente no caráter fiel, amoroso e todo-poderoso do nosso pastor, Jesus Cristo. Ele é o provedor perfeito, que supre todas as nossas necessidades essenciais, espirituais, emocionais e físicas. Quando essa verdade aquieta nossa alma e silencia nossas ansiedades, estamos prontos para experimentar a próxima expressão do seu cuidado pastoral. Davi continua no verso 2: "Deitar-me faz em verdes pastos". Que imagem linda e pacífica! Verdes pastos. Pense nisso. No contexto de Davi, um pastor de ovelhas, verdes pastos não era apenas um campo qualquer, era um lugar de abundância, um lugar de nutrição rica e fresca, um lugar seguro onde as ovelhas podiam encontrar tudo o que precisavam para se fortalecer e florescer. Não era um pasto seco, estéril, perigoso, era o melhor pasto. O pasto escolhido a dedo pelo pastor cuidadoso, que sabia exatamente onde encontrar o alimento mais viçoso para o seu rebanho. Espiritualmente, o que esses verdes pastos representam para nós, as ovelhas do Senhor? Representam aqueles lugares de rica nutrição espiritual na presença de Deus. Representam sua palavra viva e eficaz, que alimenta nossa alma faminta. Representam os momentos de comunhão íntima com Ele em oração. Representam a doce e restauradora presença do Espírito Santo. Representam a segurança e a paz encontradas sob sua proteção. São os lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:3, onde somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. São os banquetes da sua graça, onde nossa alma encontra satisfação e deleite verdadeiros. O pastor não nos oferece migalhas espirituais. Ele nos oferece pastos verdejantes, abundância de vida. Mas note a ação descrita por Davi. Ele me faz deitar, ou em outras traduções, ele me faz repousar. Isso é muito significativo.
A palavra hebraica aqui, rabatz, implica fazer deitar, fazer repousar, mas também fazer cessar de vaguear. Por que Davi diz que o pastor o faz deitar? Porque ovelhas, por natureza, não se deitam facilmente, a menos que 4 condições sejam atendidas. 1. Estarem livres de todo medo, predadores, perigos. 2. Estarem livres de atrito com outras ovelhas, conflitos no rebanho. 3. Estarem livres de parasitas ou irritações, problemas internos, inquietações. 4. Estarem livres da fome, necessidades básicas supridas. Somente quando todas essas condições estão presentes, a ovelha se sente segura e satisfeita o suficiente para deitar, relaxar e ruminar, digerir o alimento. Isso nos ensina algo profundo sobre nós mesmos e sobre o nosso pastor. Quantas vezes somos como ovelhas ansiosas, inquietas, incapazes de descansar? Vivemos em um mundo que glorifica a correria, a produtividade incessante, o estar sempre ocupado. Somos bombardeados por medos, medo do futuro, medo da escassez, medo da opinião alheia, medo de falhar. Somos afligidos por atritos em nossos relacionamentos, por conflitos, mágoas, ressentimentos. Somos atormentados por parasitas internos. A culpa, a preocupação, a amargura, a ansiedade, o estresse que roubam nossa paz. E mesmo que tenhamos muito, muitas vezes sentimos uma fome interior, uma insatisfação que nos impede de relaxar. Resultado? Não conseguimos descansar de verdade. Vivemos tensos, esgotados, correndo de um lado para o outro, buscando alívio em fontes que não satisfazem. É por isso que precisamos que o pastor nos faça deitar. Ele, que é o príncipe da paz, é o único que pode verdadeiramente remover nossos medos. Sua presença expulsa o temor. Sua proteção nos livra dos perigos reais e imaginários. Ele, que é o mestre da reconciliação, pode curar nossos relacionamentos, nos ensinar a perdoar e a viver em harmonia com nossos irmãos. Ele, que é o grande médico, pode nos livrar das inquietações internas, curando nossas feridas emocionais e nos limpando da culpa através do seu perdão. E Ele, que é o pão da vida, satisfaz nossa fome mais profunda, preenchendo o vazio da nossa alma com sua presença e seu amor. É o pastor quem cria as condições perfeitas para o nosso descanso. Ele lida com nossos medos, nossas brigas, nossas feridas e nossa fome interior para que finalmente possamos encontrar repouso, seguro nele. Esse fazer deitar não deve ser entendido como uma imposição forçada ou desagradável. É um ato de amor e sabedoria do pastor que conhece nossa necessidade de descanso, mesmo quando nós mesmos a ignoramos ou resistimos a ela. Às vezes, ele pode nos guiar gentilmente a um lugar de quietude. Outras vezes, ele pode permitir circunstâncias em nossa vida que nos obriguem a desacelerar, a parar de correr, a depender mais dele, talvez uma enfermidade, uma perda, uma mudança inesperada. No momento, pode parecer difícil, mas em retrospecto, muitas vezes percebemos que era o pastor nos fazendo deitar em verdes pastos, nos forçando a encontrar nele o descanso e a perspectiva que precisávamos. Ele sabe que a atividade incessante, mesmo que seja no serviço dele, sem o devido descanso nele, leva ao esgotamento e à esterilidade espiritual. E por que esse descanso é tão vital? Qual o propósito de deitar nos verdes pastos? Primeiro, para a restauração. Precisamos de momentos para recarregar nossas energias físicas, mentais, emocionais e espirituais. A vida nos desgasta, as lutas nos cansam. O descanso na presença do pastor nos renova, nos revigora, nos prepara para continuar a jornada. Segundo, para a digestão espiritual. Assim como a ovelha deita para ruminar o alimento que comeu, nós precisamos de quietude
para meditar na palavra de Deus que ouvimos ou lemos. É no descanso, na reflexão, que a verdade de Deus deixa de ser apenas informação na mente e se torna revelação no coração, nutrição para a alma. É quando assimilamos o alimento espiritual e ele produz crescimento e transformação em nós. Terceiro, para a intimidade. O descanso nos verdes pastos é um tempo precioso de comunhão com o pastor. É parar a correria e simplesmente estar com ele, ouvir sua voz suave, sentir seu amor, desfrutar da sua companhia. Relacionamentos profundos são construídos em tempos de qualidade e nosso relacionamento com Deus não é diferente. Quarto, como um ato de confiança. Deitar-se para uma ovelha é expor sua vulnerabilidade. Ela só faz isso se confia plenamente que o pastor está vigilante e a protegerá. Da mesma forma, nossa capacidade de descansar em Deus, de soltar as preocupações e relaxar em sua presença, é uma demonstração prática da nossa confiança nele. Mostra que cremos que ele está no controle, que ele cuida de nós e que podemos descansar seguros em seus braços. Onde encontramos esses verdes pastos em nossa vida diária? Eles estão disponíveis para nós. A palavra de Deus é um pasto verdejante, cheio de vida, nutrição e verdade. Gastar tempo lendo, estudando e principalmente meditando nas Escrituras é essencial. A oração e a comunhão pessoal com Deus são momentos em que deitamos aos seus pés, desfrutando da sua presença restauradora. A adoração sincera, seja individual ou coletiva, nos transporta para esses lugares celestiais, onde nossa alma encontra refrigério e alegria nele. A comunhão com outros irmãos maduros na fé, que nos encorajam, oram conosco e compartilham as verdades de Deus, também pode ser um pasto verdejante. Até mesmo contemplar a criação de Deus, a natureza, pode ser um lugar onde sentimos sua paz e grandeza, levando-nos ao descanso. E claro, o princípio do Shabat, o dia de descanso semanal que Deus instituiu desde a criação, é um convite divino para pararmos nossas atividades regulares, descansarmos nele e nos dedicarmos à comunhão com ele e com a família. Mas precisamos ser intencionais em buscar esses verdes pastos e em nos permitir deitar. O mundo e nossa própria carne conspiram contra o descanso. O orgulho nos diz que podemos dar conta de tudo sozinhos. A culpa nos acusa se paramos por um momento. A ansiedade nos mantém em estado de alerta constante. O barulho digital invade nossa mente. Precisamos aprender a dizer não à tirania da urgência, a desligar as distrações, a priorizar o tempo de descanso e comunhão com o pastor. Precisamos confiar que ele cuida de tudo enquanto descansamos nele. Precisamos crer que o tempo gasto, deitado nos verdes pastos, não é tempo perdido, mas sim investimento essencial para uma vida frutífera e saudável. O seu pastor te ama e deseja ardentemente que você experimente esse descanso profundo, essa nutrição abundante, essa paz restauradora. Ele já preparou os verdes pastos para você. Ele está te convidando, talvez até te fazendo perceber sua necessidade de parar e descansar nele. Você vai aceitar o convite? Vai confiar nele o suficiente para soltar as preocupações e simplesmente repousar em seu cuidado amoroso? Quando aprendemos a descansar nos verdes pastos, somos fortalecidos e preparados para o próximo passo da jornada, onde o pastor não apenas nos alimenta, mas também nos refresca e restaura nossa alma de forma ainda mais profunda. É o que veremos na próxima parte ao explorarmos as palavras: guia-me mansamente a águas tranquilas. A parte anterior, contemplamos a maravilhosa provisão de descanso e nutrição que nosso pastor nos oferece. Ele nos faz deitar em verdes pastos,
criando as condições de segurança e satisfação para que nossa alma encontre repouso e alimento nele. Mas o cuidado do bom pastor não para aí. Depois de alimentada e descansada, a ovelha tem outra necessidade fundamental: dessedentar-se, refrescar-se. E assim, Davi continua a descrever a ação cuidadosa do Senhor. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Águas tranquilas. Ou, como outras traduções trazem, águas de descanso, águas de quietude. Que contraste com as torrentes impetuosas, com os rios turbulentos e barulhentos que poderiam assustar e até mesmo arrastar uma ovelha descuidada. As ovelhas, especialmente quando estão com sede, podem sentir medo de se aproximar de águas correntes e agitadas. O pastor sábio sabe disso. Por isso ele não as leva a qualquer lugar para beber, mas as conduz cuidadosamente a fontes de água calma, mansa, serena, onde elas podem se aproximar sem medo, saciar sua sede e encontrar refrigério em segurança. Essa imagem é profundamente significativa para nós. O mundo em que vivemos é muitas vezes como uma torrente barulhententa e agitada. Somos bombardeados por notícias trevosas, ansiosas, pressões constantes, conflitos, demandas excessivas, um ritmo frenético que ameaça nos arrastar. Nossa alma fica sedenta de paz, de silêncio, de serenidade, de um refrigério que vá além do superficial. Buscamos essa água em muitas fontes, no entretenimento, nos relacionamentos, no trabalho, nas posses, mas frequentemente descobrimos que são águas turbulentas que não satisfazem a sede profunda da alma, ou são cisternas rotas que não retêm a água. Jeremias 2:13. Mas o nosso pastor, ele conhece a nossa sede. Ele sabe onde encontrar as águas tranquilas que nossa alma realmente necessita. E o que são essas águas? São a paz profunda que só Ele pode dar. A paz de Deus, que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. São os momentos de quietude na sua presença, onde o barulho do mundo se cala e podemos ouvir sua voz suave. É a ação refrescante e purificadora do Espírito Santo em nosso interior, lavando-nos da poeira do caminho, perdoando nossos pecados, trazendo refrigério ao nosso espírito cansado. É a satisfação profunda encontrada nele, a fonte da água, viva, que prometeu que aquele que beber da água que ele der nunca mais terá sede. João 4:14. Essas águas tranquilas representam a serenidade, a limpeza espiritual, o contentamento e a profunda paz que só se encontram na comunhão íntima com Deus. E note novamente a ação do pastor. Ele me guia. Assim como a ovelha não encontra sozinha os melhores pastos ou as águas mais seguras, nós também não chegamos a esses lugares de paz profunda e refrigério espiritual por acaso ou por nosso próprio esforço. É o pastor quem nos guia. Ele conhece o caminho, ele sabe quais fontes são puras e quais são perigosas. Ele nos conduz para longe das correntezas do pecado, das águas poluídas das falsas doutrinas, da turbulência da ansiedade e do medo. Sua liderança é ativa e intencional. Ele deseja nos levar a esses lugares de descanso e paz. E como é essa guia? O texto diz: mansamente ou suavemente. Que ternura no cuidado do nosso pastor. Ele não nos arrasta, não nos força bruscamente. Ele nos conduz com gentileza, com paciência, respeitando nosso ritmo, entendendo nossas fraquezas e medos. Ele nos chama com sua voz suave. Ele nos atrai com seu amor. Ele usa o seu cajado, não para ferir, mas para direcionar gentilmente, para nos livrar dos perigos. A liderança do Espírito Santo em nossa vida é assim: um sussurro suave, uma convicção interior, uma paz que confirma o caminho certo,
uma inquietação que nos alerta sobre o perigo. Ele não grita, ele nos convida a aquietar nosso próprio barulho interior para que possamos ouvir sua direção mansa e seguir seus passos seguros. Essa guia mansa exige de nós, as ovelhas, uma atitude de sensibilidade e disposição para seguir. Precisamos aprender a reconhecer a voz do nosso pastor, João 10:4. Precisamos estar dispostos a obedecer aos seus comandos suaves, mesmo quando nossa vontade ou a pressão do mundo nos puxam em outra direção. Seguir o pastor às águas tranquilas. Muitas vezes significa ir contra a correnteza do mundo. Significa escolher a quietude em vez do barulho, a paz em vez da agitação, a profundidade espiritual em vez da superficialidade. Significa confiar que o caminho dele, embora manso e talvez menos chamativo, é o caminho que leva à verdadeira vida e ao verdadeiro refrigério. Quais são os obstáculos que nos impedem de ser guiados às águas tranquilas? Muitas vezes é o nosso próprio barulho interior, a mente agitada pelas preocupações, o coração turbulento pelas emoções descontroladas, a vontade teimosa querendo seguir seu próprio curso. Outras vezes são as distrações do mundo, que nos oferecem águas mais chamativas, mas que no fundo são poluídas e não satisfazem. Pode ser também a pressa, a impaciência, a falta de tempo dedicado a buscar a quietude e ouvir a voz do pastor. Precisamos intencionalmente buscar momentos de silêncio, aquietar nossa alma diante dele, pedir ao Espírito Santo que nos sensibilize à sua guia mansa. E qual o propósito final de sermos guiados às águas tranquilas? Além de saciar nossa sede e nos dar paz, essas águas têm um poder restaurador imenso. Elas lavam, purificam, renovam. Beber dessas águas é permitir que o Espírito Santo trabalhe em nosso interior, curando feridas, limpando ressentimentos, restaurando a alegria da salvação, trazendo vida onde havia secura. É um processo de refrigério profundo que nos prepara para o que vem a seguir. Não é à toa que logo após nos guiar às águas tranquilas, o salmista declara: refrigera a minha alma. A paz e a quietude encontradas nessas águas são o ambiente perfeito para a obra restauradora de Deus em nós. Pense em sua vida agora. Onde você tem buscado saciar a sede da sua alma? São fontes de águas tranquilas, guiado pelo pastor, ou são as correntezas barulhentas e insatisfatórias do mundo? Você tem se permitido ser guiado mansamente por ele? Tem buscado momentos de quietude para beber da sua presença e encontrar paz? O convite do pastor hoje é para que você se deixe conduzir. Solte a resistência, confie na sua liderança gentil. Ele anseia por levar você a esses lugares de profundo refrigério e paz. Ele quer lavar seus pés cansados da jornada, saciar a sede mais profunda do seu coração e te encher com a sua serenidade. Permita que ele te guie hoje. Afaste-se um pouco do barulho, busque um momento de quietude com ele. Abra sua palavra. Queridos irmãos e irmãs, que jornada abençoada tivemos juntos, explorando as profundezas das primeiras declarações do Salmo 23. Mergulhamos na segurança incomparável de declarar: o Senhor é o meu pastor. Contemplamos sua fidelidade ao garantir que sob seu cuidado nada me faltará, suprindo todas as nossas necessidades essenciais. Experimentamos o convite amoroso para o descanso restaurador ao meditar em deitar-me faz em verdes pastos. E sentimos a paz da sua liderança gentil ao refletir sobre guia-me mansamente a águas tranquilas. Cada uma dessas verdades, por si só, já é suficiente para revolucionar a nossa caminhada de fé, para encher nosso coração de esperança e para nos dar uma segurança que este mundo não conhece. O Salmo continua, é claro, nos levando a vales escuros, onde sua presença é a nossa luz.
a mesas preparadas na frente de inimigos, a unções que transbordam e a promessa gloriosa da sua bondade e misericórdia nos seguindo até habitarmos para sempre em sua casa. Que maravilha! Embora não tenhamos explorado cada detalhe hoje, o fundamento que estabelecemos é poderoso. Ter o Senhor como seu pastor pessoal muda tudo. Essa não é apenas uma poesia bonita, é uma realidade espiritual, acessível a todos nós através de Jesus Cristo, o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas. Viver sob o seu pastoreio significa ter um guia perfeito em meio à confusão, um protetor infalível em meio aos perigos, um provedor fiel em meio à necessidade, um consolador presente em meio à dor e um amigo constante em todos os momentos. Que paz, que segurança, que privilégio imenso temos em pertencer a Ele. Eu te encorajo fortemente a continuar meditando em todo o Salmo 23. Leia-o em espírito de oração. Permita que cada verso fale ao seu coração. Memorize-o, se puder. Deixe que ele se torne a sua declaração de fé diária, a sua fonte de conforto nas lutas, o seu cântico de gratidão nas bênçãos. Lembre-se que o relacionamento com o nosso pastor é uma caminhada diária. Exige confiança contínua, disposição para ouvir sua voz e coragem para segui-lo, mesmo quando o caminho parece incerto. Mas a promessa é fiel. Ele nunca nos deixará, nem nos desamparará. E que tal ser um canal de bênção na vida de alguém? Compartilhe este vídeo. Envie o link para seus amigos, familiares, grupos da igreja ou em suas redes sociais. Você nunca sabe quem pode estar passando por um momento difícil e precisa ser lembrado do amor e do cuidado de Deus através desta mensagem do Salmo 23. Vamos espalhar essa esperança juntos e agora gostaríamos muito de ouvir você. Queremos criar uma comunidade de fé aqui, onde possamos nos encorajar mutuamente. Então, por favor, deixe um comentário abaixo. Compartilhe conosco. Qual parte do Salmo 23 ou qual verdade que falamos hoje mais tocou o seu coração? Ou talvez você queira simplesmente declarar sua fé escrevendo "O Senhor é o meu pastor" nos comentários. Sua participação é muito valiosa para nós e edifica outros que leem. Se esta mensagem trouxe paz, esperança ou encorajamento para você de alguma forma, pedimos que você também deixe o seu gostei, o like, aqui no vídeo. Esse gesto simples nos ajuda muito, pois sinaliza para o YouTube que este conteúdo é relevante e pode ser mostrado para mais pessoas que talvez estejam precisando desesperadamente ouvir sobre o cuidado do bom pastor hoje.